Boa tarde, meus queridos amigos e amigas. É, Hoje estamos em janeiro de 2023, né? Um período intenso, né? Muitas emoções. E dando continuidade às minhas reflexões sobre os arcanos maiores, tá? Nós vamos trabalhar a roda da fortuna, que é o número 10, e a morte, que é o número 13, tá? Lembrando, para quem teve a oportunidade de ver meus vídeos anteriores, que eu sempre somo 23, porque 23 é 2 mais 3, que é o hierofante, que é o símbolo da maestria e o equilíbrio. É lógico que a gente pode fazer outras combinações entre os arcanos, entre as cartas, mas eu gosto de trabalhar o número 5, que é um número de equilíbrio, de maestria, de conhecimento, de aprendizagem, de ensinamento, de cura e assim por diante, tá? Muito bom. Então hoje a gente começa com a carta da roda da fortuna. Olha, vocês podem ver, tá? O que chama atenção logo de cara na carta da roda da fortuna é que é um círculo, tá? Vamos pensar sobre os círculos, tá? Os círculos, eles trabalham primeiro um complemento, uma conclusão, isso aí é a ideia básica, mas também um processo, tá? Quando a gente fala em roda da fortuna, a gente fala com seus altos e baixos e tudo mais, a gente fala de um processo. Quando nós estamos no início de um trabalho, de uma experiência, de um relacionamento, a gente está cheio de esperança e tudo mais, mas a gente não conhece muito bem. A gente não sabe tudo o que pode acontecer, a gente não percorreu o processo e tudo mais, mas na roda da fortuna a gente já percorreu um processo e a gente tem uma ideia do todo. A gente não pode mais falar que somos inocentes em relação ao que está acontecendo. Nós já sabemos, já conhecemos. Tá? Enquanto na roda da fortuna a gente percebe que o que acontece lá fora, tá? A gente pode perceber que tem uma influência no nosso interior, tá? Tem uma resposta da nossa disposição interna. Enquanto no mundo, outra carta, uma realidade externa responde às nossas disposições interiores, tá? É o inverso. Mas, de qualquer jeito, a gente pode dizer que a roda da fortuna sempre complementa, sempre fecha uma realidade, tá? Há um tempo atrás, quando eu estava começando meus estudos sobre o tarô, eu sempre achava que a roda da fortuna era uma coisa positiva, uma coisa que daria um resultado positivo. De certa maneira, sim, porque vai trazer uma resposta que nós estamos esperando. Às vezes, estamos esperando uma resposta, uma conclusão. Mas nem sempre, olha só que interessante, nem sempre a resposta é aquela que nós tínhamos em primeiro momento a expectativa que fosse, tá? Então, quando sai uma leitura da Roda da Fortuna, mostra que sim, vamos ter uma conclusão, vamos ter uma resposta, tá? E a partir dessa resposta, nós saberemos se nós gostaríamos de continuar nesse processo, nessa realidade, ou simplesmente aí sim, a gente tem uma porta de saída. A gente pode sair desse processo e para entrar numa outra realidade. Então, a roda da fortuna, quando a gente pensa em círculos, né, a gente pode pensar várias coisas. Tem um círculo que fecha, que limita a nossa expansão, mas também temos nosso círculo de amigos, os nossos grupos, nossos clubes, as nossas relações, a nossa religião, que de certa maneira faz um pouco desse papel de círculo de experiência, hoje em dia, na física tem uma coisa que está muito em moda, falar no campo, né? Então, de certa maneira, também a roda da fortuna traz um determinado campo de experiência, tá? Então é isso. Então eu acho que tem em alguns baralhos tem 4 elementos, que são as energias ligadas à mente, às emoções, a parte material e a parte da vontade. Mas, de qualquer jeito, eu acho que a ideia básica da roda da fortuna é a ideia de uma conclusão de um processo, um fechamento de um ciclo, e de uma tomada de consciência, uma gestalt, tá? E quando a gente saiu desse ciclo, a gente entra
no processo de transformação. E aí vem a carta da morte, tá? Muitas pessoas veem uma carta da morte como uma coisa muito complicada, mas na realidade a morte ela traz uma transformação profunda, tá? No sentido completo, é vida, morte e vida, tá? Raramente a morte significa uma morte de fato, tá? Pode ser até ser significadora de morte, mas é muito raro, tá? A morte traz uma transformação profunda. E como são, eu gosto daqueles exemplos da lagarta que quando passou por um ciclo de experiência de lagarta, ela se interioriza, entra em seu casulo, tá? Para depois então ela sair e se abrir para uma nova realidade. Um outro simbolismo da morte são aquelas plantas, plantas que no inverno a energia vai para a seiva, tá? Ela vai para a seiva, então a energia vital vai para os fundamentos, as raízes da experiência, e daí acontecem as podas. Tem sim perdas, então simbolicamente, se você estiver vinculado às perdas do passado, você perde energia, mas se você entra nos seus fundamentos, nas suas raízes, daí você tem realmente um contato com um nível mais interior, mais profundo, mais significativo da sua experiência e que pode realmente trazer uma nova conexão com tudo que é o seu eu profundo e tudo mais. E só que interessante, uma chuva chegando, de certa maneira, traz um pouco de energia da natureza para a gente. É muito bom que isso aconteça, porque é vida, né? Então é uma coisa interessante. Agora, então a morte significa assim, transformações profundas, tá? Eu gosto de lembrar uma coisa, há muitos anos atrás, há muitos anos eu já sou preguiçoso, mas há décadas atrás eu pratiquei durante alguns anos Tai Chi Chuan. E o meu professor ele falava uma coisa interessante, que existia 3 níveis de energia básica disponível ao ser humano. Primeiro, quem é energia da energia física, da força, aquela coisa da força, da disposição, aquela pessoa que faz ginástica, que faz musculação, uma energia mais bruta, tá? Mas tem uma energia que é energia vital, que é ligada com o prana hindu, que é o Ki, o Ji. Tá? Essa energia, o Ji, é o que monta toda a sua realidade, a energia de expansão, a energia de movimento, a energia de criação, tem a ver com o prana hindu, tem a ver com o corpo eletromagnético, tem a ver com o processo de criação. Mas uma energia que é pouco trabalhada, que ele falava, ele chamava de San. San é uma energia espiritual, tá? E que realmente, ele falava que quando você tem uma conexão profunda, um lado mais profundo do seu ser, você está conectado com o San. Mas todas as pessoas têm algum contato com essa energia. E normalmente esse contato, eles aparecem ou no momento de grande exaltação, de grande alegria, que são os momentos mágicos, ou no momento de grande tristeza, de luto, de perdas, que daí você entra num nível tão profundo de interiorização que você pode eventualmente, talvez não seja uma garantia, você pode eventualmente entrar em contato com a energia mais profunda do seu espírito. E como é que a gente trabalha o complemento dessas duas cartas? Quando você fecha um ciclo, você pode passar por um processo de transição e aí sim passar por um processo de renascimento, tá? Então, nesse sentido, você realmente sai transformado através da experiência. Aí você atravessa por experiências verdadeiras, tá? E meus amigos e amigas, eu acho que essas cartas são fáceis da gente entender, porque todos nós já passamos inúmeras vezes esse tipo de experiência, tá? Mas como fazer no período que nós estamos atravessando o processo de morte, que algumas pessoas trabalham com medo da morte, com medo, com pânico, assim por diante.
E aí a natureza vem nos dar um reforço, né? A produção é fantástica. É muito legal esse processo, eu adoro. Nesse momento a gente não tem que resolver nada, não tem que fazer nada. A gente tem que ver, como a gente não tem controle sobre o que está acontecendo nesse momento, a gente simplesmente tem que ficar quieto, observando. No Xing tem aquela palavra stand still, ficar profundo, conectado, e que naturalmente esse processo ele vai ser transmutado, e aí sim você pode falar violeta, tudo mais, porque é um processo de transformação profundo. E o planeta, o país, nós estamos atravessando muito esse processo de transmutação, de morte, tá? E é importante a gente passar isso, porque realmente, e esse processo vai durar ainda alguns anos, não é uma coisa que vai acabar no mês que vem, ou daqui a 20 dias, ou daqui a algumas horas. Temos o processo de alguns anos. Mas nesse processo existe uma promessa que tanto planetariamente quanto individualmente a gente já pode, nesse momento, já podemos estar transformados, mas a gente passa um processo universal, coletivo e realmente de transformação profunda. E eu acredito que daqui uma geração, o mundo, se Deus quiser, será bem diferente do que nós estamos vendo hoje, que estamos vendo muitas complexidades assim, né? Bom, então, só para complementar nossa reflexão, não quero me estender muito, eu gostaria que fosse rápido para ninguém se cansar muito, eu vou tirar uma carta para falar, para que o tarô fale de uma dica para o nosso momento. Eu posso perguntar, essa dica serve para todo mundo? Não. É uma dica, não dá para falar que é uma coisa universal. Mas se for ressonante com você, se você estiver ouvindo isso, talvez possa ter alguma conexão. E a carta saiu 2 de copas. O 2, pelo sistema que eu faço da memória, é ligado ao signo de touro, que é o ter, e copas é água, sentimento que, como touro é o elemento terra, a água é muito compatível com o elemento de touro. Então, basicamente, a sugestão é para você procurar pessoas, situações, lugares, alegrias, que tem uma conexão, que tem um aquecimento, que tem um sentimento conectado, para que você esteja realmente junto com quem, o porquê, que realmente seja importante para você. Então procure os seus próximos e espero que todos estejam bem. Um beijão a todos e a todas e fiquem bem, tá? E viva a natureza, viva a vida, viva as transformações. Vocês viram que agora eu estou sendo muito auxiliado por toda essa transformação, por toda essa coisa e tal. Espero que não arraste tudo aqui. Um beijo.